Eu já queria saber logo de cara, assim, como que o empreendedorismo chegou na sua vida? Porque eu ouvi histórias suas falando de horta quando criança, depois eu ouvi Então falando... você já conhece. Então, mas eu queria ouvir como chegou essa picada, digamos aí, do empreendedorismo na sua vida, que você até abandonou uma oportunidade de carreira porque você quis investir nesse seu lado mais empreendedor. Queria que você contasse um pouco isso e também depois como o lado investidora, esse caminho para investimentos acabou aparecendo na sua vida também. Show de bola. Bom, primeiro de tudo, né, eu acho que assim, eu tive o privilégio de ter pais que são empreendedores, porque eles casaram muito cedo, né? Minha mãe tinha 17, meu pai 20 anos. Nossa. Então, ou seja, você imagina que não tem muita grana quando você casa com essa idade, né? E daí logo de cara foram tendo muitos filhos, né? Então, 3 filhos, eu sou caçula. E quando a minha irmã nasceu, a minha avó tinha confecção de adulto e a minha mãe começou a fazer roupa pra minha irmã, porque ela queria comprar roupas legais e daí ela não tinha muita grana, ela começou a fazer e as amigas dela começaram a gostar. E daí ela começou a vender pras amigas, depois vender, tipo, começou a montar uma confecção pra vender em outras lojas, montou uma loja e assim foi. Então, quando eu nasci, ela já trabalhava, né? E eu cresci vendo a minha mãe trabalhar, empreendendo, e a gente nem sabia o que era empreendedorismo, né? A gente sabia o que era trabalho, nem falava de empreendedorismo, né? E daí foi muito interessante. O meu pai, né, tipo, começou com um sítio, hoje tem fazenda e tudo mais, foi crescendo. Então eu vi sempre eles trabalhando, só que também ao mesmo tempo organizando a agenda pra estar perto da gente. Então eu sempre tive a família muito perto, assim, uma exigência, café da manhã, almoço e jantar, todo mundo junto, é obrigatório. Até hoje, final de semana, se não for pra casa dos meus pais, se a gente não for, todo mundo é um chilique. Então, ou seja, isso também é muito do empreendedorismo, essa liberdade de você poder escolher o seu horário, de você fazer o seu horário, de você entender um pouco mais da tua rotina, né? E daí, assim, pô, eu via minha mãe trabalhando, mas se eu tivesse, por exemplo, doente, ela conseguia estar comigo, né? Se a gente decidisse viajar, tinha essa flexibilidade. Então isso foi muito bacana. E daí por isso que eu brinquei já, né, algumas vezes que, pô, eu nem sei como que nasceu o empreendedorismo, porque eu já tive horta de alface com 8 anos, vendi geladinho, vocês lembram de geladinho? A gente fazia geladinho. Dependendo da região aí em casa gelinho, chup-chup, sacolé. Estamos entregando a maneiro. idade aqui. Mas então, e daí eu fazia, né? E vendia pra rua, comprava literalmente no atacado e vendia no varejo, porque a gente comprava uma caixa de esticadinho, chocolate com morango no meio e vendia pra rua inteira. Então, assim, brincava de trabalhar, né? Obviamente que eu não precisava trabalhar, não precisava, meus pais não estavam me obrigando ali a trabalhar, era uma brincadeira. E daí foi muito bacana, porque eu cresci vendo que isso era divertido e que se eu quisesse comprar alguma coisa legal, eu tinha que fazer alguma coisa pra conseguir esse dinheiro. E fazia de tudo em casa, assim, ó. Ah, tá precisando cortar grama? Deixa que eu corto. Ah, tá precisando fazer isso aqui, tudo, né? Porque eu sabia que eu podia ser remunerada de alguma forma. E o meu pai me deu um cofrinho quando eu era criança, pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã. Até resgatei o do meu irmão. O meu era da Minnie e do meu irmão era do Mickey. Tá no meu escritório, inclusive, esse cofrinho. Eu vou leiloar ele. Vou juntar uma grana, porque meu irmão tá famoso. Quem que é o cofrinho do Joaquim? Empreendedorismo aí de novo, não. Não, você não tem ideia. E assim, o meu irmão, fazendo parênteses aqui, a família inteira é meio empreendedora. Meus primos pegavam coisas do meu irmão e vendiam pras menininhas que eram apaixonadas por ele, vai vendo. Olha só! Porque sempre tem, né? Assim, ele tava, sei lá, na 8ª série, ele começou a ficar mais fortinho, ele vendia as coisas do meu irmão, era muito engraçado. E daí, então, ou seja, foi surgindo essa mentalidade, e eu fui me identificando muito com o mundo da moda por causa da minha mãe, né? Então, de ter sempre esse contato com ela, etc. E quando eu era mais nova, né, tinha uma marca que chamava Fruto da Fruta, que era meio que uma intermediária entre o adolescente, né, que é uma moda adulta, e a criança. Então era o mesmo estilista, se eu não me engano, na época da Triton e etc. Então era uma moda mais cool. E daí então eu queria montar uma empresa de moda teens. Então que é esse desafio, né? Que você tá entrando, você tá ficando maior tal, mas você não quer usar roupa de criança, só que a roupa de adulto ainda não dá certo. Porque também não dá pra ter um decote, você não vai botar uma criança de 13, 14 anos com decote. Então, ou seja, tem uma intermediação ali, tem um intermediário, né, ali. E daí eu peguei e falei assim, mas eu não quero ser estilista, eu quero ter uma empresa de moda. Então eu não queria trabalhar numa empresa de moda. E daí, por isso, eu decidi fazer administração de empresas. Olha. Para minha futura empresa de moda não ia falência, porque eu via que o principal para você ter uma empresa era entender sobre empresa. E todo mundo apanhava, na verdade apanha para montar uma empresa. Carol, desculpa interromper, mas
Que idade mais ou menos você tinha já com essa mentalidade? Tava com 15, 16 anos, foi quando eu decidi que eu ia fazer administração de empresas, né? E até é curioso, porque eu sou um ano adiantada na escola, porque eu faço no final do ano, né? E daí eu sempre fui a mais nova da minha turma e tudo mais. E eu decidi fazer administração de empresas e eu lembro que quando eu comecei a faculdade, todo mundo, assim, na sala, né, o professor de contabilidade perguntou, pô, quem que queria fazer mesmo ADM, né? Só eu que levantei a mão, porque geralmente quem faz ADM é que não sabe o que vai fazer e daí acaba fazendo ADM. Mas é um curso muito bom mesmo, porque é um curso onde você tem várias áreas que você vai poder explorar. E assim, se você for empreender, é um curso que faz todo sentido mesmo. Então, Total. e a gente não falava sobre isso, né? Então, você fazia DM porque você tava meio confuso na Não vida. sabe o que fazer. E daí foi muito interessante, porque eu via como as pessoas apanhavam, por exemplo, com questão tributária. Não, pra você escolher o seu KNAI aqui no Brasil é um parto, é uma novela. Então, assim, é pra você entender a parte trabalhista, então, meu Deus do céu, se errar ali na vírgula, você tá lascado. Então, são várias coisas que podem atrapalhar o teu negócio se você não estudar. Então, eu fui estudar pra isso. Só que o meu irmão é 2 anos mais velho do que eu, né? E só que ele fez 1 ano de cursinho, eu sou 1 ano adiantado na escola, então no mesmo ano a gente entrou na faculdade. E ele ia fazer medicina, agronomia, até contei aqui nos bastidores, jogador de futebol e tudo mais. E daí decidiu fazer ADM também, né? Eu falei, vamos fazer ADM e tal. Aí ele foi também. Meu pai nos obrigou a ser em Campinas, né? Porque ele não queria que a gente morasse em São Paulo. Minha irmã mais velha já morava em Campinas. Ele falou, não, vai todo mundo morar no mesmo lugar. E eu passei em Araraquara também, na Unesp. E meu pai não deixou eu ir. Falou, você tá louca? 3 horas de viagem, você nunca vai voltar pra casa, não sei o quê. Volta pro lance família que você falou. Exato. Vai todo mundo morar junto e acabou. Aí beleza, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá. Aí fui pra Campinas, adorei e tal, né? Passei muito bem, fiz Facamp, então acabei ganhando uma bolsa lá pra fazer, porque eu achava um absurdo o preço da faculdade. E daí eu peguei e comecei a ADM, meu irmão também. O professor dele de economia, professor Gentil, falou pra ele sobre bolsa de valores. E a gente sempre foi muito ligado, muito unido, tanto nas travessuras quanto nos empreendimentos da vida. Porque, por exemplo, dessa horta de alface eu fiz com ele já era meu sócio. Vai vendo, lá atrás, né? Então, assim, tudo que a gente ia montar, até o negócio, vamos cortar grama, tipo, a gente tinha uma agenda, a gente fazia junto, a gente era muito conectado nesse sentido. E essa disciplina, assim, você pegou com a sua família, né? Sim. Você tem uma disciplina com o tempo ali, que você contou ali, né? Que, tipo, é muito... Te norteou ali também para escolher a administração, né? E assim, que na verdade... Porque você falou assim, tipo, a minha mãe se dividia meu tempo entre o trabalho e tinha um tempo para a família. Então, eu acho que isso também é do empreendedor, bem né? Essa gestão do tempo. Essa gestão do tempo. E até pra você ser saudável, né? Tipo, não só fisicamente, mas psicologicamente falando, né? Pra você ter uma saúde mental, você precisa estar perto das pessoas que você ama. Então, você tem que ter tempo pra sua família. Então, essa gestão mesmo do tempo, ela sempre foi muito importante. E eu sempre gostei de fazer muito curso. Então, assim, todo mundo sempre me pergunta sobre a minha agenda, né? Porque é cheio de compromissos. Mas eu sempre tive essa rotina. Então, se eu estudasse à tarde, eu fazia curso de manhã. Só que eu não fazia um curso, eu fazia, tipo, 4. Então, eu ia no piano, na ginástica olímpica, no teatro. Então, eu fiz tudo. Inglês, espanhol, ginástica olímpica, teatro, jogava futebol, handball. Então, ou seja, eu tinha uma agenda lotada, sempre. E isso me ajudou mesmo a ter uma agenda. E a mesma coisa em relação às atividades. Vamos cortar grama às 7 horas da manhã. Daí, tava lá na nossa... A gente escrevia, né, no papel, né? Aí, 8 horas, a gente vai fazer tal coisa. Vai, sei lá, limpar o quintal e tal. Então, tinha essa rotina. Então, isso me ajudou bastante. Eu vejo que muita gente apanha com a agenda hoje em dia, né? Porque quer abraçar o mundo, daí não coloca nada e você fica atrasado para todos os lugares. Mas voltando, daí eu peguei na faculdade, eu acabei conhecendo a Bolsa de Valores através do meu irmão. Achei que não era pra mim, né? Porque eu falei assim, cara, eu vou fazer moda, o que tem a ver? Porque eu fui fazer ADM pra depois fazer moda, eu ainda ia fazer moda. Mas como o vestibular de ADM é mais difícil de passar, e nada contra o mundo da moda, mas ele é mais concorrido do que de moda, eu falei, vamos fazer primeiro ADM, que eu tenho que decorar um monte de coisa, depois eu faço moda, e posso fazer, nunca tinha saído do país, mas sonhava em fazer, sei lá, em Paris, em Milão, onde é o mundo da moda. Só que daí no primeiro ano de faculdade mudou tudo. O meu irmão me apresentou os gráficos. Aí eu falei, cara, não é tão complicado assim como todo mundo vende. É comprar barato e vender caro. E é o que a gente faz todo dia. Você tem uma loja, você compra um produto barato e vende mais caro. Então é isso que a gente faz o tempo todo. E daí eu fui vendo que também era um mercado muito meritocrático. Que não importava se eu era homem, mulher, se eu vim de uma família rica ou pobre, eu podia ganhar dinheiro com isso. Então assim... Respondendo, o mundo dos investimentos não estava no meu radar, eu não fazia ideia, nunca tinha investido na minha vida. Então, a primeira vez foi através
aí do meu irmão me apresentando o mercado, apresentando a Bolsa de Valores, e de lá para cá são 17 anos de investimentos e de sociedade.